Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os gatinhos, sobre a importância do seu gatinho beber água. Sabia que se ele beber água, a quantidade certa durante o dia, você vai prevenir que ele tenha várias doenças? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária, e hoje eu vou falar para você 7 dicas de como fazer o seu gatinho beber mais água. Então, gente, os gatos são os animais que não costumam beber muita água. Por quê? Porque eles têm uma origem desértica, os gatinhos vêm do deserto. Apesar da gente ter domesticado eles há mais de 10 mil anos, isso não mudou muito. O comportamento dele continua a mesma coisa como se ele vivesse onde ele vivia, na natureza, numa área desértica. Então não tem muita água. Então como eles faziam para beber água? As presas que eles comiam, a gente costuma dizer que eles não bebem água, que eles comem água, porque eles conseguiam a água na hora que eles se alimentavam, porque o corpo de um ratinho, de um passarinho que eles comiam, é rico em água. Quase 80% do corpo é água. Então é assim que ele bebe água. Mas o que acontece se a gente pega esse gatinho e leva ele para dentro de casa? E aí você pega, além disso, e não dá uma alimentação natural, dá uma ração seca, ela tem pouca água. Então, como o seu gatinho vai beber água? Você tem que fornecer essa água para ele de várias maneiras, estimular ele a beber água, porque senão ele não vai sentir muita sede, ele não sente muita sede. Então, eu vou falar para você algumas dicas que você vai te ajudar a fazer o seu gatinho beber mais água. A primeira dica que eu vou te dar é assim, eles gostam, como eu falei para vocês, eles têm os mesmos hábitos da natureza, quando eles viviam na natureza. Então eles gostam de uma água corrente, de uma água fresca. Se eles veem quando eles estavam na natureza, se eles vissem uma água parada, eles não iam beber água, porque para eles aquela água já podia ter alguma coisa que fizesse eles ficar doentes. Então, o que você pode ter na sua casa que vai ajudar muito o seu gatinho a beber água? Uma fonte. A fonte fica o tempo inteiro aquela água corrente, fresca, e eles adoram. Uma dica também é você pegar essa fonte e colocar num lugar um pouco mais alto, não assim no chão. Coloca num lugar mais alto porque eles se sentem mais à vontade, porque eles têm aquele instinto, né, de preservação. Então, se está no alto, o gatinho se sente mais à vontade. É muito importante você entender, tá, como é que é o seu gatinho. Então, a fonte vai ajudar muito. Outra coisa que eu vou falar para vocês, cuidado com esse negócio de abrir a torneira para o gatinho beber água. Se você acostumar ele, porque a água da torneira também é corrente, mas se você acostumar ele beber água da torneira, depois como é que vai fazer a hora que você não estiver perto, entendeu? Você vai ter, quem vai abrir a torneira para o gatinho? Então não pode. Isso daí é um hábito que muita gente tem, mas eu já falo para você, não faça isso. Uma fonte, você pode até fazer uma fonte em casa, na internet tem um monte de vídeo, ou você pode comprar. Tem uma variedade enorme de fontes, tá? Agora eu vou conversar com vocês sobre os potes. Se você não tem uma fonte, você vai precisar ter um potinho para ele beber água. Nunca tenha só um, né? O bom é você espalhar o pote pelos lugares onde ele anda na casa, ele está acostumado a passar, porque ele sempre vai olhar a água ali e vai estimular ele a beber água. Essa água tem que ser trocada diariamente, não pode limpar sempre, tem que limpar sempre o potinho, sempre água fresca. Se você vê que ele não quer beber água, você põe uma pedrinha de gelo que deixa a água mais fresca. E tem um detalhe também que é muito interessante, que os gatinhos você não pode pôr um pote pequenininho, porque ele não gosta, tem que ser um pote maior, sabe por quê? Porque ele não quer encostar o bigode dele na hora que ele bebe água. O bigode dele, para eles, é muito importante. Então, se ele encostar e molhar o bigodinho quando ele tá bebendo água, ele não vai mais beber água naquele potinho. Então, você tem que comprar um potinho maior, de preferência um potinho assim, uma tigela, né? Uma de louça ou se não de inox, porque ele conserva a água mais fresca. Outra dica muito importante, que às vezes assim, você fica procurando lugares para pôr esse potinho, lugares que você não pode pôr, perto dos eletrodomésticos, por exemplo, perto da máquina de lavar, perto da geladeira, perto do micro-ondas. Por quê? Porque se ele for lá beber a água e o eletrodoméstico fizer aquele barulho típico dele, da geladeira ou de uma máquina de lavar, o gatinho vai assustar. Então ele não vai voltar lá para beber mais a água. E você pode não perceber, achar que ele está bebendo e ele não está. Eles são assustados. Então esses lugares não pode pôr o potinho de água.
Outra coisa que também não é interessante que faça, tem muitos bebedouros que vêm junto com o comedouro, fica um do lado do outro. Isso não é legal. O bom é o potinho de água estar longe de onde está a ração dele, a comidinha dele, porque isso é um hábito deles na natureza também. Onde eles comem ali, você pode olhar os grandes felinos comendo. Eles comem naquele lugar e eles não bebem água ali perto, porque eles têm aquela. Pode ser que a água ali onde ele está comendo tenha um gosto ruim, porque é o gosto da comida. Pode observar. Então a água tem que ficar longe da comida para não pegar o cheiro, não pegar o gosto. É uma coisa dele. Então você afasta. Essas dicas já vão ajudar muito o seu gatinho a beber mais água. Isso vai ajudar o seu gatinho a não ter problema urinário, porque eles têm muito problema urinário. Ele não desenvolver um problema renal. Vai ajudar o seu gatinho a não pegar uma gripe. Nós estamos na época fria, os gatinhos têm muito rinite, traqueite, problema no pulmão. E além disso, vai prevenir que ele tenha constipação, porque é muito importante a hidratação para que o gatinho consiga fazer cocô direitinho, fazer xixi direitinho. Espero que essas dicas tenham te ajudado, que você consiga fazer o seu gatinho beber bastante água. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, porque essa informação é muito importante. E muito obrigada pela atenção. Eu fiz um guia completo sobre rações para gatos. São mais de 170 páginas, todas com figuras ilustradas, gatos, rações, com fontes de rações, para você ler e comparar de uma maneira bem simples, com 48 rações que eu analiso junto com vocês. Então o e-book tá bem bacana. Vamos lá então olhar por dentro do e-book para você ver como é que tá? O primeiro passo para você descobrir qual a melhor ração é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa, e a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes para a vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber para que serve cada um dos minerais, a importância. Depois a gente passa para a gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos para as fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos para os carboidratos. Por que uma ração tem tanto carboidrato? Se o gatinho é um carnívoro? Todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes para a vida do gatinho. Onde você vai achar a quantidade de vitamina no rótulo da ração? Passamos aqui para o segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe para você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação para o gatinho. Então a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem, se o que está escrito na embalagem está cumprindo realmente o que o fabricante está prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete? Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes, os níveis de garantia da ração, os ingredientes das rações, primeiro ingrediente. Depois que você aprender os três, comparar junto com você as rações. E na última parte, uma parte especial aqui que eu fiz para você sobre rações do trato urinário, as rações para prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho para você.